Doutor Fernando, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Justiça. Sempre uma alegria contar com a sua participação. Muito obrigado e uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço sempre o gentil convite. É sempre um sincero prazer contribuir ao debate, sobretudo com os rádios ouvintes da Rádio Justiça. Indo direto ao ponto, doutor Fernando, para fazer jus ao nome do programa, discriminação religiosa no ambiente de trabalho pode ser enquadrada como assédio moral? Pois é, vamos entender como que a legislação trata, e este caso que você traz agora à discussão é bastante importante para a gente perceber alguns mecanismos. Primeiro, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos 6, 7 e 8, determina que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Vale dizer, todos cidadãos têm assegurado o livre exercício dos seus cultos religiosos, têm também assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares, e ninguém pode ser privado de quaisquer direitos em razão da sua crença, da sua convicção filosófica e até mesmo política. Quem tutela, ou o diploma que tutela, é a Constituição Federal, é a nossa lei maior, sendo certo que o artigo 5º, que estampa os direitos e garantias fundamentais do cidadão, tem de ser observado por todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, o que aconteceu neste caso, e um fato muito interessante, esta empregada sofreu dano moral em razão dessa discriminação sofrida por sua crença, e o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação pretendendo o dano moral coletivo, não desta empregada vista isoladamente, mas de toda a coletividade. Ou seja, é um dinheiro então que não vai para o bolso da bancária ofendida? Não vai. Inclusive, esse dinheiro foi determinado, esses 100 mil reais, destinou-se ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A empregada que sofreu a lesão por meio dessa ação civil pública não foi indenizada. Curiosamente, e para alguns acertadamente, o juiz de primeiro grau, ele negou procedência à demanda, dizendo que não poderia se pensar num dano moral coletivo na medida em que a vítima daquele dano, que foi chamada de macumbeira, vagabunda e sem vergonha, como você bem relatou, foi atingida de forma isolada. Portanto, não se poderia falar em dano moral coletivo. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região entendeu, a despeito do que julgou o juiz de primeira instância, que a lesão observada era capaz, sim, de ensejar o dano moral coletivo, que não necessariamente deveria atingir um número significativo de pessoas. O que o tribunal considerou é que basta a possibilidade de ofender a coletividade e atingir esses valores essenciais. Portanto, considerou a questão transindividualmente, verificou que a questão atingia toda a coletividade e acabou por condenar, portanto, o banco a pagar 100 mil reais a título de indenização por danos morais. Você pergunta, este fato é assédio moral? Na verdade, o dano moral puro e o assédio moral não se confundem. O dano moral puro é essa violação aos direitos extrapatrimoniais da pessoa, a coletividade. Já o assédio moral é uma conduta reiterada, persecutória,
notória que vai contra uma determinada pessoa com o fito de desestabilizá-la, com o fito de fazer com que ela perca o seu posto de trabalho pedindo demissão, com o fito de fazer com que ela não consiga exercer mais as suas atividades. O ato que trata este processo trabalhista foi único. Foi uma ofensa quando ela defendia os interesses do sindicato enquanto representante do sindicato. Mas, se fosse uma conduta reiterada, se fosse aí o que nós chamamos de persecução, de terror psicológico, poderia vir a se caracterizar o assédio moral. Contudo, tratando-se de uma única conduta, estamos diante do dano moral e não do assédio moral. Doutor Fernando, se o dano moral, quer dizer, se a indenização fixada em R$100 mil foi uma indenização a ser paga para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, uma indenização por danos morais coletivos, e não uma indenização direcionada exclusivamente para a bancária, que foi a bancária alvo das ofensas. Que ganho teve a bancária com essa decisão? Pois é, a bancária, enquanto pessoa que integra a coletividade, teve o ganho indireto, que é esse valor depositado no FAT, e teve o dano, ou melhor, a benesse direta, porque o HSBC foi obrigado a tomar uma série de medidas. Contudo, se ela quiser receber uma indenização pelo dano moral que ela experimentou, ela deve propor uma ação individual. Deve contratar um advogado, pode ser por intermédio do sindicato, ela pode postular pessoalmente. Contudo, esta ação, por se tratar de uma ação proposta pelo Ministério Público, é uma ação coletiva. Ela deverá, reiterando, pleitear individualmente a indenização pelo dano que ela sofreu. Não por intermédio dessa ação civil pública, mas por intermédio de uma ação individual. E por falar em Fundo de Amparo ao Trabalhador, qual é a finalidade deste mecanismo previsto em lei? Pois é, o FAT, como a gente chama, o Fundo de Amparo Trabalhador, ela é um fundo destinado a pagar direitos de empregados nos termos coletivo, mas não individuais. Para que a gente conheça um pouquinho o FAT, é importante lembrar que este fundo ele tem uma natureza contábil financeira e este fundo é vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, sempre sendo destinado a programas como, por isso que eu digo que é um ganho da coletividade, programas como seguro-desemprego, o abono salarial, o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por exemplo. Vale dizer, é um fundo, repito, de natureza contábil financeira, que fica à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego para que possa responder por todos os seus programas. Outra pergunta, ainda do ponto de vista técnico-processual. Esse valor de R$100 mil, como se chegou a esse valor de R$100 mil de indenização por danos morais coletivos? Como esse valor de indenização é fixado em uma condenação trabalhista, doutor Fernando? Pois é, fixar a indenização por danos morais, sejam eles individuais e coletivos, não é tarefa tão fácil assim. Até para que nós saibamos, nesta ação civil pública, a pretensão do Ministério Público era de R$500 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região reformou a improcedência, contudo, concedeu R$100 mil. Não existem critérios matemáticos, critérios objetivos. Sempre que o magistrado vai pensar no quantum indenizatório, ou seja, no valor de indenização, ele vai ter que considerar, primeiro,
a culpa do agente para o evento, a extensão deste evento, a repercussão dentro da coletividade. Não há critérios objetivos, não há uma tabela em que se possa estabelecer para o dano moral coletivo essa quantia. Então, vai muito da experiência dos magistrados, vai muito da experiência de quem está julgando para pensar em um valor que considera suficiente para, não em si reparar o dano, porque o dano, a bem da verdade, ele é irreparável, mas para indenizar, para fazer com que haja, por parte da empresa, no caso HSBC, que promoveu a ofensa, que haja um critério aí punitivo, que haja um critério aí educativo para que não ocorra isso novamente. E aí o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ganhando esse valor para poder voltar à coletividade por intermédio desses programas do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu converso no Direito Direto desta terça-feira, 6 de fevereiro, com o advogado empresarial Fernando Borges Vieira. Ele que, além de advogado, é professor de pós-graduação em Direito Processual e Material do Trabalho. Hoje o tema é discriminação religiosa no emprego. Nesta semana está sendo repercutida nos meios de comunicação social uma decisão do Tribunal do Trabalho lá do Rio de Janeiro, em que foi condenado o HSBC, o banco HSBC, a pagar R$100 mil de indenização por danos morais coletivos, ou seja, o dinheiro vai ser destinado para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E por que essa condenação? Porque os desembargadores trabalhistas entenderam que houve discriminação religiosa em uma das agências bancárias do HSBC na cidade do Rio de Janeiro. E o caso aqui, para resumir rapidamente, é o de uma bancária que também era dirigente sindical e que em uma atividade sindical em que essa bancária defendia o interesse dos trabalhadores, ela foi agredida por uma colega, foi chamada de macumbeira, vagabunda e sem vergonha e ainda foi alvo de uma tentativa de violência física, agressão que foi impedida por outros colegas presentes. Assim, o Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro considerou comprovada a violação à liberdade de crença religiosa, intimidade e dignidade da pessoa humana. Agora, voltando aqui ao mérito da decisão, a pergunta que eu faço agora é a seguinte, doutor Fernando. O episódio de discriminação religiosa ocorreu durante uma atividade sindical. Por que, então, a responsabilidade do banco, já que a agressão ocorreu durante uma atividade sindical, ou seja, envolvendo mais diretamente o sindicato da categoria? A responsabilidade do banco, ela existe na medida em que a pessoa ofensora era empregada do banco, era preposta do banco. E a empresa acaba respondendo pelos atos praticados por seus prepostos, por seus representantes. Na esfera da responsabilidade civil, a empresa é corresponsável. Por isso que a empresa acabou tendo que admitir esta condenação. Se você me permite um registro que eu acho muito importante fazer, claro. É importante a gente saber que, embora inviolável a liberdade de crença, de religião, o exercício, ele não é um direito absoluto. O que eu quero dizer com isso, e vou exemplificar com um caso real. Uma determinada empresa, iniciativa privada, não se tratava de um banco, mas uma multinacional, com sede aqui no Brasil, acabou demitindo por justa causa uma empregada que professava a sua fé no ambiente de trabalho e fazia, quando ela professava a sua fé, ela tinha um incensário e ela caminhava com um incenso pela empresa
professando a sua fé. E isso incomodava muito a todos, não o ato da fé, mas todo aquele cheiro que exalava do incensário e tudo mais. Ela foi disciplinarmente advertida, ela chegou a ser suspensa e ela acabou sendo demitida porque ela praticava esses atos dentro da empresa em que pese ter sido orientada a não fazê-lo. Propôs uma ação trabalhista dizendo que, a bem da verdade, houve uma discriminação religiosa, que ela tinha sido demitida porque professava a sua fé, mas a empresa provou que não violou aí o direito de crença. Poderia ela rezar, poderia ela orar, poderia ela até conversar com seus colegas acerca de religião, mas não poderia exercitar a fé daquela forma, não é? Então é importante a gente não confundir a tutela da liberdade de crença com o exercício desta crença, que pode sofrer, sim, desde que forma moderada, desde que não haja nenhuma humilhação ao empregado, melhor dizendo, pode sofrer, sim, restrição por parte do empregador. Agora, invertendo os papéis, o senhor aqui mencionou um episódio em que houve, por assim dizer, um exercício abusivo da liberdade religiosa por parte de uma trabalhadora. Agora, imaginar aqui o exemplo, e nós temos no Brasil hospitais, isso falando na iniciativa privada, porque se a gente falar de órgão público, aí tem toda a questão da laicidade do Estado, já é um outro debate, mas no âmbito da iniciativa privada. Nós temos hospitais particulares confessionais, temos escolas particulares confessionais, e aí imaginemos que em uma dessas instituições, doutor Fernando, e são episódios que ocorrem, inclusive na vida real, haja ali um intervalo, uma chamada por parte da direção, seja do hospital, seja da escola confessional, para uma oração, para um momento devocional. E um dos funcionários não se identifica, não é adepto da religião presente, da religião pregada pelo hospital ou pela escola. Agora, por ser exatamente uma instituição confessional, pode obrigar todos os trabalhadores que ali atuam, são obrigados a participar dessas atividades devocionais ou não? Não são obrigados, justamente porque existe essa liberdade religiosa tutelada por nossa Constituição Federal. Inclusive, o artigo 5º, inciso 8º, determina que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa. Portanto, se eu, católico que sou, trabalho em uma empresa e esta empresa ela é confessional, de uma outra religião, e existe um culto, existe uma celebração, e eu não professo aquela fé, eu não posso ser obrigado a participar, eu não posso sofrer nenhuma punição por não participar, eu posso me reservar o direito de não participar. Se eu quiser ir, participar, estar lá, tudo bem, sem nenhum problema. Contudo, se por convicção religiosa eu preferir não ir, esse direito também me é assegurado. Ainda do lado do empregador, do empresário. A empresa, doutor Fernando, uma empresa de confissão, sem mencionar nomes, mas de confissão X. Essa empresa de confissão X tem o direito de só contratar funcionários que professem a mesma confissão? Pois é, isso pode até se caracterizar alguma forma de discriminação. Não pode haver discriminação em razão do sexo, da cor, em razão da religião que professa, em razão da condição social, é o que determina, inclusive, o texto constitucional. Então, se uma empresa que professa uma determinada fé deixar de contratar um candidato porque ele professa fé diversa, poderemos aí estar diante de um caso de discriminação
que pode, inclusive, ensejar a reparação de danos. E o mesmo vale não só no momento da contratação, mas também não se pode demitir por motivação religiosa. Exatamente, não se pode demitir por convicção religiosa, desde que, obviamente, estejamos dentro daquele exercício normal da fé religiosa, aquilo que é garantido pela lei, se protegendo aí os lugares de culto, as liturgias e tudo mais. Volto a dizer, se o empregado, em razão da sua fé, adota uma postura, pode ensejar a justa causa. Se alguém de uma fé agride outra pessoa por discordar da sua fé, aí já não estamos falando mais de exercício de tutela regular dessa inviolabilidade. Aí nós estamos falando de uma outra situação e poderia sim ser o empregado demitido pelo ato, mas não pela fé que professa. Ainda uma outra questão, e são algumas dúvidas, alguns dilemas envolvendo o direito à liberdade religiosa no ambiente de trabalho. E falamos aqui sobre estávamos aqui do lado do empregador, agora voltando para o lado do trabalhador. E, claro, o senhor mesmo já colocou aqui ao longo da entrevista, não se pode aqui, o direito à liberdade religiosa não é absoluto. Em algumas situações é abusivo, e aí até o senhor trouxe um exemplo para o nosso ouvinte de um desses abusos e que nesse caso até se foi justificável, foi cabível a demissão por justa causa. Agora, outra situação que seria não de proselitismo, né, não de uma tentativa de um trabalhador de determinada confissão de converter os demais. Mas, por exemplo, temos convicções religiosas, confissões, denominações, em que, por exemplo, há um dia de guarda. Determinado dia da semana não se pode trabalhar, não se pode estudar. E aí, ou seja, só se pode dedicar a atividades devocionais nesse dia sagrado. E aí temos um trabalhador em que há uma demanda para que se trabalhe no fim de semana. Mas exatamente um dos dias do fim de semana, esse trabalhador professa uma fé que acredita em um dia de guarda. Esse trabalhador, ele na empresa há margem legal para reivindicar que esse dia seja respeitado, ou no caso a empresa, ou no caso esse trabalhador vai ter de aceitar que não é possível trabalhar e a empresa tem todo o direito de dizer, aqui não é possível você trabalhar porque eu preciso que se trabalhe exatamente nesse dia de guarda no qual você não quer trabalhar. Pois é, você tocou num ponto bastante controvertido, sobre o qual ainda não há um posicionamento pacífico. Há aqueles que entendem que este dia de guarda, por ser uma questão religiosa, deveria ser respeitado pela empregadora. Contudo, grande parte, a maioria, na verdade, compreende que se o empregado se candidatou àquele cargo, se ele sabe que ele vai ter uma determinada jornada de trabalho, se ele sabe que ele provavelmente possa vir a trabalhar alguns sábados, domingos, enfim, alguns dias que sua religião determine sejam guardados, ele tem que efetivamente cumprir o contrato. Está sob as ordens do seu empregador, essas ordens são ordens que estão dentro daquilo que foi contratado e ele poderia ou deveria acatar essas determinações. A grande maioria compreende que o empregado deve acatar as ordens do seu empregador, desde que sejam ordens comuns, não extravasem o contrato de trabalho. Mas aí nós chegamos àquela situação. Vale a pena este empregado conversar com o seu empregador, verificar se não há possibilidade de ser substituído, compensar em outro dia, compensar em horas, em banco de horas, alguma coisa que o valha.
E por isso que é muito importante, quando esse empregado se candidatar a uma vaga, quando for entrevistado, ele, desde este momento, estabelecer esta situação. Se o empregador aceitar, ok, ele vai ter o seu dia reservado. Se o empregador não aceitar e já esclarecer que ele vai ter que trabalhar sábado, domingo, o que seja, e ele aceitar essa situação, ele é obrigado a trabalhar sim, porque isso não se caracterizaria aí uma justa causa para a ausência e também não se caracterizaria uma violação ao direito à liberdade de crença. E essa mesma lógica vale, doutor Fernando, para aquelas situações em que, por exemplo, são ainda dois cenários que ocorrem eventualmente aí no universo, no mercado de trabalho aqui no país. Por exemplo, denominações em que é preciso, em que os fiéis acreditam ser necessário fazer algumas pausas durante a jornada para se dedicar a uma oração, a um momento de introspecção, de meditação, ou ainda denominações em que durante determinados períodos do ano, e aí vai mais do que um dia, às vezes é uma questão de semana, de mês, em que é preciso jejuar. E aí, no caso do jejum, é de se convir que o jejum pode, se a gente estiver falando de uma função, de um trabalho mais intelectual, não há tanto prejuízo. Agora, se é um trabalho mais manual, braçal, aí já faz diferença. Mas toda aquela lógica que o senhor trouxe aqui para o nosso ouvinte, envolvendo como lidar com uma situação de um trabalhador que, por motivação religiosa, quer separar um dia de guarda. Essa mesma lógica vale para essas outras duas situações que eu trouxe aqui? Vale. Com certa cautela, nós podemos dizer que vale sim. Tudo vai depender da situação fática que se apresenta. Você colocou assim a situação do empregado, que ele jejua durante um período e a empresa há de respeitar. Contudo, isso pode ter um impacto no dia a dia do trabalho. A empresa não pode determinar que ele almoce, que ele quebre esse jejum, que ele se fortaleça. Mas ela deve ficar atenta se ele apresentar alguma situação que implique em risco para ele ou para todas as outras pessoas, e deve afastá-lo sem dúvida alguma, se caso até em razão médica. Deve fazer com que essa pessoa seja avaliada, se ela tem algum problema, ela pode ter uma hipoglicemia, é um exemplo que me ocorre agora, e em razão disso não poder desenvolver as suas atividades, a empresa pode afastá-la em razão deste, chamemos de problema de saúde, que bem na verdade não é, a origem está aí no jejum, mas não poderá obrigar este empregado a quebrar a sua penitência, a sua fé, de forma alguma. A empresa tem que ter cautela nesse sentido. Dr. Fernando Borges Vieira, advogado empresarial e professor de pós-graduação em Direito Processual e Material do Trabalho. Uma vez mais, muito obrigado por estes esclarecimentos. Desejo uma excelente semana e até a próxima.